Olá pessoal, bom dia. São 9 horas e 40 minutos. Hoje, quarta-feira, 20 de fevereiro, não é isso? 20 de fevereiro, fazendo um tempinho bom. Depois de 3 dias aí chovendo bastante, uma chuva aí para refrescar. Voltamos de novo aí ao calorão, não é isso? Deve estar fazendo uns 32 graus, né? 32 graus por aí. Aqui é o César, canal Cé Consertos e Reparos. Seja bem-vindo aí depois de mais de uma semana aí sem fazer vídeo. Eu tô de volta aqui, né? Bom, já falei aí da temperatura, já dei minha saudação aí pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia fazer uma live, mas não vou fazer porque eu quero que não haja falhas e quero sua compreensão aí, principalmente para você que é aluno, estudante aí de elétrica, eletrônica, eletromecânica, qualquer uma dessas matérias voltada para a área elétrica. Você que estuda aí em alguma escola técnica, alguma instituição como o Senai aí e muitas outras aí conhecidas, né? Se tiver interesse, esse é um mini tutorial que eu vou fazer aqui, dizendo que eu não ganho nada com isso, meu canal não é monetizado, entendeu? Faço isso aqui de coração, né? É para passar conhecimento. Porém, digo que isso aqui não é uma explicação com maiores detalhes. Se você quiser maiores detalhes e mais informações a respeito dos assuntos, você entra aí no Google, na Wikipédia, em outros canais aí do YouTube para pedir mais explicações. E se eu falei alguma coisa errada aqui, se eu citei algum termo errado aí, você pode mandar seus comentários aí e me corrigir. Ademais, peço a você que ainda não é inscrito no canal Cé Consertos e Reparos, que você se inscreva aí. Ative o sininho aí das notificações. Se você ouvir um sonzinho aí, um barulho aí de fundo, é gente trabalhando aqui perto com uma serra, né? Então acredito que isso não vá atrapalhar aqui, entendeu? A captação do som, né? Então vamos lá. Vídeo aí voltado para você que é estudante de elétrica, de eletrônica, está fazendo curso e se interessa aí pela área de tecnologia. Justamente a tecnologia, só temos a tecnologia, quase toda a tecnologia que temos hoje aí na área de dispositivos eletrônicos, eletrodomésticos e eletrônicos, como smartphones, computadores, tablets, é proveniente do estudo da evolução da corrente elétrica, né? Então vamos fazer aqui, eu botei aqui esse título, é corrente contínua, corrente alternada, retificadores ou diodos. Então vamos lá, né? Então, o que é corrente alternada, né? Você tem em sua casa, temos em nossas casas, entendeu? A tomada com os dois pinos lá, não é isso? Você vai, liga lá seu dispositivo, né? Seu aparelho lá, seu eletrodoméstico. Porque temos a rede na nossa casa vindo primariamente no sistema monofásico, entendeu? De 127 volts. Isso para quem reside, para quem mora nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e muitos outros estados do Brasil. Nós temos aí uma fase e um neutro, uma fase trazendo 120 volts e um neutro para
formar esse circuito, né? Fechar esse circuito através de algum dispositivo elétrico. Já em outras ocasiões, já podemos ter também o dobro dessa tensão, né? Que são 220 volts vindo em duas fases numa tomada, 110 mais 110, né? 120, quando isso aí é um valor que varia desde de cento e poucos volts chegando no máximo aí a 30 volts, né? Então isso se chama corrente alternada. E por que é que isso se chama corrente alternada? Justamente porque a corrente alternada ela não tem uma polaridade fixa, é isso? Nas tomadas. Justamente ali, quando você quer identificar um nêutron, uma fase na tomada, você tem que ter uma chave busca-polo ou também um multímetro para com que um dos cabos do multímetro você vai jogar ali num dos pinos e você vai saber qual é a fase e qual é o nêutron. Mas não quer dizer que seja por causa disso, que você não sabe ali como é que se diz intuitivamente qual é o fase e o neutro. Isso não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que a corrente alternada ela não possui uma polaridade fixa, que geralmente a gente ouve falar, né, desde que é pequeno, quando a gente não tem entendimento, que a eletricidade ela vem pelo positivo e pelo negativo. Mas quando se trata de corrente alternada, depois que você começa a fazer curso, depois que você começa a estudar, você tem que ver que o termo usado negativo positivo não se aplica para a corrente alternada e sim para a corrente contínua. Os termos certos usados para a corrente alternada seria fase ou neutro, não é isso? Fase, o fio que você pode tomar um choque se você fizer um aterramento, e é o fio que vem com as cargas elétricas, e é o fio que vem com a voltagem, com a tensão, com a diferença de potencial, e o neutro é o zero, né? Que faz ali a diferença de potencial, fecha um circuito e faz uma lâmpada acender, né? A título de exemplo. Então, não é certo, primeiramente, falar em corrente alternada no negativo e positivo da tomada, mas sim fase neutro da tomada. Porém, isso não quer dizer também que a colocação desses termos, mesmo por profissionais, eu mesmo às vezes costumo usar também, não seja errado, né? Porque o positivo sempre vai determinar que é a fase e o negativo sempre vai determinar que é o neutro. Porém, o termo certo para a corrente contínua seria a fase neutro, e positivo e negativo apenas para a corrente alternada, que é produzida por fonte de alimentação, da corrente contínua, que é produzida pelas fontes de alimentação e pelas baterias, não é isso? Então, é a corrente alternada, porque ela alterna ou altera em valores positivos, entendeu? E negativo, valor máximo positivo e valor mínimo negativo. Nesse caso, sempre cruzando por um ponto neutro ou ponto zero, que é chamado também de cross zero, não é isso? Cruzando zero. Então não tem como o valor quando ele vai de um ponto negativo a um ponto positivo, ele vai diminuir até zerar, não é isso? E aumentar até chegar ao máximo. Então ele sempre vai passar pelo zero, ponto onde a energia vai deixar de existir. Então isso quer dizer que aí vai ter um vai e vem, porque a corrente na fiação, na tomada, ela está indo e voltando, entendeu? Quando você liga um aparelho, um ferro de passar, um liquidificador, que você aperta o botão ali, e estão me chamando aqui, mas não vou poder atender agora, desculpa. Estou
gravando o vídeo aqui, não vou poder atender. Desculpa aí, voltando ao assunto, né? Foi a chamada telefônica que interrompeu. Quando você aperta o botão do liquidificador, para o liquidificador funcionar, para a corrente passar ali, na verdade você fecha um circuito, você está fechando o circuito do motor ali do liquidificador com a usina que está fornecendo a tensão, né? Fornecendo lá a corrente elétrica, entendeu? Que começa lá com uma tensão altíssima, que chega até uns 20 mil volts ou mais, entendeu? Até passar por diversos transformadores que aumentam que elevam e que reduzem essa tensão até chegar aos 127 volts na nossa casa. Na verdade, você está fechando o circuito com a usina, né? Porque, na verdade, eletricidade, energia elétrica, na verdade, quando você fecha o circuito, um elétron se choca com outro e aí forma-se um efeito dominó. Aí fecha-se o circuito desde onde a energia está vindo, a eletricidade, a corrente elétrica nasce, né? Isso que é no gerador da usina. Você pode dizer também, você fechou, ligou uma lâmpada, a lâmpada está fechando o circuito com o transformador da rua também, que ela primeiro recebe a tensão ali de 127 volts para funcionar, porque não pode funcionar com a tensão mais alta, a não ser que ela seja para 220, entendeu? E ela fecha o circuito ali, mas naturalmente ela está fechando o circuito com o fornecedor, que é a usina hidrelétrica ou qualquer outro tipo de usina ou de fonte de alimentação que fornece a corrente elétrica. Então, toda vez que você ligar sua TV, toda vez que você ligar seu ferro de passar, você fecha o circuito elétrico do seu aparelho, entendeu? Com a usina, não é isso? Então aí, eu espero que você esteja entendendo, né? Maiores dúvidas e informações, como eu falei, você entra aí no Google, na Wikipédia, faz uma pesquisa grande aí na internet que tem numerosas informações sobre corrente elétrica e muitos outros tipos de assuntos também relacionados aí, não é isso? Prosseguindo, então esses ciclos são os ciclos, semiciclos, né? Isso, positivo e negativo, que ele, como eu falei, ele aumenta e diminui de um valor mínimo até um valor máximo, passando para o zero. Mas se esse valor estiver sempre acima desse zero, aí a corrente não vai variar, né? Você pode ter a ideia, bom, se sempre está acima de zero, então ela nunca desce para o negativo. Já aí você tem outro tipo de corrente que não é mais corrente alternada, né? Já temos a corrente contínua. Veja só a simbologia, né? Os desenhos aqui. Corrente alternada aqui você tem a corrente alternada, que ela é uma onda, é chamada também de senoide. Você vê aqui, né? 127 volts máximo. Aí ela vem, cai, passa pelo zero, entendeu? O valor cai a zero, aí ela volta para o negativo, negativa, 127 volts. Sempre vai ser isso, valor máximo positivo, valor mínimo negativo. Ela vai formando, vai sempre assim, a vida toda, não é isso? E isso ocorre 60 vezes por segundo. Aqui no Brasil são 60 vezes por segundo, em outros países é 50 vezes, entendeu? O gerador é que faz isso aqui, ó, a ciclagem de 60 ciclos por segundo ou 60 Hz. Então, isso aqui nós não percebemos, também mesmo porque nós não podemos ver a corrente elétrica, né? Isso ela é invisível.
Só podemos ver os fenômenos que ela produz, calor, iluminação, entendeu? Outros tipos de forma de energia, como som, como movimento, entendeu? Você não vê isso, e mesmo nos fenômenos que ela produz, você não vê nenhum aparelho tipo assim. Você liga um liquidificador direto na tomada, você não vai ouvir ele indo e voltando o barulho assim, ó, abaixando e aumentando. Uau, 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 uau. Você não vê uma lâmpada tipo incandescente, ela aumentando o brilho e diminuindo. Na verdade, nós não percebemos isso porque justamente isso ocorre 60 vezes por segundo. Na verdade, a lâmpada ali, como eu já falei num vídeo aqui anterior, ela pisca 60 vezes por segundo. Sempre fazendo isso aqui, ó. Os elétrons, a corrente elétrica sempre está fazendo isso, só que a gente não percebe. Entendeu? Só que nós não percebemos isso. Nós não temos um sensor, uma capacidade do cérebro de perceber esse número de vezes que ela vai e volta no circuito, fazendo ali a lâmpada acender e apagar. Mas na verdade a lâmpada está acendendo e apagando. O fato de observarmos a lâmpada sempre acesa é porque, como a lâmpada fica acesa no valor máximo positivo, que é 127 volts, o valor negativo, a energia não estaria presente. Então nós nunca vamos observar isso aqui, ó. Entendeu? Na verdade, a lâmpada pisca 60 vezes por segundo, o motor gira, mas sempre está havendo uma defasagem ali do valor negativo na rotação ali, que ocorre 60 vezes por segundo, mas isso é imperceptível. Então é assim que funciona, né? Espero que você esteja entendendo. Agora vamos falar sobre a corrente contínua. Como eu falei, quando esse valor da corrente alternada, ele pode ser transformado, entendeu? E ficar mantido acima de zero ou variando só acima de zero, nós já temos aí outro tipo diferente de corrente, que seria uma corrente pulsada, que ainda não é totalmente contínua, entendeu? Totalmente retificada, mas sempre vamos ter um valor acima de zero, sempre positivo. Já não é mais esse tipo de corrente aqui, que vai e volta. Aqui ela não vai mais, ela não volta mais, né? Ela sempre se mantém o valor a zero, o valor acima de zero, indo do positivo para negativo ou do negativo para positivo. Isso aí é sentido de corrente que eu vou falar aqui em outra oportunidade, né? Isso de fazer vídeo assim, minha tutorial. Então já temos aí uma corrente que é quase contínua, ela se mantém acima. E o dispositivo, para acontecer isso, existe um dispositivo, foi criado um dispositivo há cerca de 100 anos por aí, né? Chamado diodo ou retificador, diodo semicondutor, né? Que ele tem esse símbolo aqui, entendeu? O diodo é um componente eletrônico, né? Eu tenho aqui, quem está estudando já conhece ele, né? Já deve conhecer ele. Aproximar aqui, focar bem. Tô com 2 diodos aqui, né? Ele serve para isso, para fazer com que essa onda aqui senoidal, essa corrente alternada que vai do máximo positivo ao máximo negativo, entendeu? Passando pelo zero, ela mantenha só um ciclo, que pode ser ou positivo, ciclo de valor positivo, ou ciclo de valor negativo. Então isso quer dizer que o diodo elimina ou corta. E ele apresenta os sentidos em que ele é ligado no circuito, né? Ele pode ser ligado no sentido inverso ou no sentido direto.
Quando o diodo ele é ligado no sentido direto, ele deixa passar a corrente alternada, no caso, que vem da rede, e depois que a corrente alternada, que ela vem variando nos ciclos positivo e negativo passa, do outro lado ou vai sair, dependendo do modo como ele está ligado, ou vai sair o valor do ciclo apenas positivo ou o valor do ciclo apenas negativo, entendeu? Então não haverá mais a passagem por zero ou cross zero indo para o outro ciclo, ou haverá um ciclo positivo ou um ciclo negativo, sendo que não mais haverá também o valor de tensão que entra, que no caso aqui seria de 127 volts CA, corrente alternada, cairá pela metade para 60 VCC, é isso, ou voltagem de corrente contínua. Por que ocorre isso? Porque desde quando um dos ciclos, ou positivo ou negativo, é cortado, o valor de tensão também cai pela metade, não é isso? Essa é uma característica do diodo, entendeu? Cai pela metade o valor da tensão, entendeu? Depois que a corrente alternada é transformada numa corrente pulsada, entendeu? Com um valor positivo ou negativo, dependendo da ligação do diodo. Eu fiz aqui o esquema, não sei nem se está certo, né? Não me preocupei muito com isso, depois você dá uma olhada aí no esquema para ver. Então aqui eu tenho corrente alternada entrando, variando nos semiciclos positivo, negativo, entendeu? Passa pelo diodo e aqui ela foi cortada, ficando como uma corrente que está só variando, pulsando agora, entendeu? Acima de zero no valor aqui positivo de 60 volts, corrente contínua. Aqui ele cortou o semiciclo positivo, nesse caso aqui ele cortou o diodo cortou o semiciclo negativo. Nesse caso aqui ele cortou o semiciclo positivo, então vamos ter aqui o valor de menos 60 volts, corrente contínua. É assim que o diodo funciona, né? E o outro sentido dele de ligação do diodo num circuito, numa rede, seria o sentido inverso, não é isso? Seria o sentido inverso. Quando o diodo está ligado em sentido inverso, na corrente alternada, ele permite também a passagem da corrente alternada, não é isso? Porque a corrente alternada possui dois ciclos, então ele corta um desses ciclos e vai justamente aparecer o valor contrário ao que ele estava ligado antes. Isso na corrente alternada, mas quando ele é ligado na corrente contínua, vamos supor assim, você tem uma bateria ou uma fonte de alimentação que fornece corrente contínua. Se o diodo for ligado no sentido direto, a corrente vai passar, né? Só que ele não corta mais porque a corrente já está retificada. Então aquele mesmo valor de tensão produzido pela fonte ou pela bateria, que é de corrente contínua, vai ser o mesmo que vai ser colhido do outro lado. Só que se o diodo for polarizado inversamente, ou seja, ele for ligado ao contrário, o inverso, né, da corrente, do sentido da corrente contínua da fonte, ele não deixa passar nenhum valor de corrente, não é isso? Então, do outro lado, quando você colocar o multímetro para medir, não haverá passagem de corrente, porque na corrente contínua, no caso, o diodo só permite que ela passe só de um lado, só em um sentido, dependendo de
que ligação foi feita nele. Se diretamente, ele deixa passar a corrente. Se inversamente, o diodo não vai deixar passar a corrente. No caso, a corrente contínua. A corrente alternada, ela vai ser ainda retificada, como eu falei aqui, ó, num desses ciclos, ou positivo ou negativo, dependendo de que lado você liga o diodo. Vamos fazer aqui um testezinho, não é um teste, é uma medição aqui para você ver o que eu estou falando, né? Vou botar aqui o multímetro. Só deixa eu dar uma ajeitada aqui, vamos ver aqui, né? Então eu tenho aqui os diodos. Como eu já falei, o diodo ele só pode permitir que a corrente passe só em um sentido. Deixa eu só ajeitar aqui porque tá difícil. Eu não tenho assistente ainda aqui. Ih, caiu aqui, gente. Desculpa aí a falha. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Tinha que ter ajeitado antes isso aqui. Pera aí. Vocês vão ficar com a tela verde aí, que é do meu caderno de anotação. Bom, pessoal, vamos lá, deixa eu testar o multímetro aqui. Bom, deu um sinal aqui, né? Então vamos lá, pessoal, tem aqui... Pera aí, gente. Pô, desculpa a falha aí. Bom, pessoal, eu vou pegar aqui, botar o multímetro aqui. Tá, fica aí multímetro. Não sei se dá pra você ver lá ao fundo. Espero que dê pra você enxergar bem. Aqui. Tá vendo lá? Eu botei lá. Eu vou medir agora aqui, ó, o diodo. O diodo tá aqui. Vou botar um lado do diodo. Tô medindo o diodo. Não tá dando nada. Tá vendo? Continua com 1. Isso aqui é o próprio multímetro medindo a saída dele. Agora eu vou trocar o lado do diodo para você ver como o diodo funciona. Só desculpa as falhas desse vídeo. Troquei o lado do diodo, aí você vê aí no multímetro 478 ohms. Valor de resistência aqui do diodo. Desse diodo, né? Se eu trocar as pontas, botar um lado, trocar as polaridades, a corrente não passa mais pelo multímetro, do multímetro não passa mais pelo diodo, fica em 1, que quer dizer resistência altíssima, né, infinita, e eu não consigo mais medir o diodo. Mas se eu voltar, por quê? Porque a corrente que o multímetro fornece, que é das pilhas do multímetro, é contínua. Mas se eu virar, eu volto a medir aqui, ó, os 478. Tá vendo aí? Então, essa é a função do diodo, né? Ele retifica a corrente alternada que vem de uma rede elétrica, a onda alternada senoidal, né? Que varia seus ciclos, varia valores máximo positivo, negativo a valor máximo negativo, né? A valor máximo positivo. Aí passa pelo diodo, diodo corta um dos ciclos, entendeu? Ou positivo ou negativo.
e vai a metade da tensão. A corrente ela vai ser utilizada, por quê? Porque a maioria dos dispositivos que nós utilizamos, eles sempre têm suas entradas para funcionar em corrente contínua, ou eles funcionam em corrente contínua, não é isso? Se ele funcionar, eles não podem funcionar em corrente alternada, a não ser quando é uma lâmpada, quando é um ferro de passar, quando é um chuveiro elétrico, um forno, qualquer outro tipo de equipamento desse usado apenas para aquecer, para iluminar, eles não têm esse problema. Eles tanto podem funcionar em corrente contínua quanto em corrente alternada, porque se trata apenas de circuitos simples, circuitos resistivos. Quando se trata de televisores, de computadores, de medidores, entendeu? Telefones celulares, outros tipos de circuitos ou circuitos complexos, circuitos eletrônicos, eles vão trabalhar com corrente contínua. É por isso que na entrada desses dispositivos é preciso haver uma fonte para transformar os valores de tensões elétricas alternado em valores mais baixos de tensão com valores de corrente contínua e valores de tensão para alimentar o circuito desses aparelhos. Ou então você faz a provisão tendo uma fonte de alimentação caso o dispositivo não tenha, né? Sua entrada retificada, como é o circuito de retificação, como é o caso de muitos tipos de dispositivos, como o telefone celular, que precisa de uma bateria, entendeu? E outros tipos de fonte, né? Como o carregador, o próprio carregador, ele é uma fonte. O carregador do seu celular é uma fonte. Então, são os dois tipos de corrente que são utilizados: a corrente alternada e a corrente contínua. Mas só que há vários outros tipos de sinais elétricos também. Existem os sinais de corrente pulsante, os sinais digitais, entendeu? Os sinais com ondas de frequências altíssimas, outros tipos de frequência, radiofrequência, entendeu? Existem muitos outros tipos de sinais, mas na utilização no caso de alimentação de um aparelho, para dar potência ao aparelho, para que ele execute as funções, é a corrente alternada e a corrente contínua, não é isso? Então, porque a eletrônica ela trabalha com vários tipos de sinais elétricos, com valores baixíssimos e às vezes também com valores altos, né? Transformado pelos circuitos eletrônicos. Então há uma grande variedade também de frequência dos tipos de sinais ali, não é isso? Mas para haver alimentação é preciso corrente contínua e é preciso que a corrente alternada seja transformada. Mas por que se utiliza corrente alternada para conduzir, tensão alternada para conduzir as cargas elétricas até as nossas casas, né? Da usina até as nossas casas? Justamente porque o uso da corrente contínua tornaria-se caro que um sistema elétrico fosse construído. Ou seja, os cabos para conduzir a eletricidade como em forma de corrente contínua, tensão contínua, teriam que ser de bitolas maiores, teriam que ser cabos ou fios maiores, entendeu? A corrente contínua, ela não pode ser, como é que se diz, tipo assim, pode vir na nossa casa 2, 3 fases para fazer 220, 380 volts ou até mais. Já a corrente contínua só vem num par de fios, que é o positivo e o negativo. Um aparelho, quando ele é ligado em corrente contínua, ele vai aquecer na mesma tensão, ele vai aquecer mais
do que ele aquece tipo um resistor. Aparelhos que possuem resistores de aquecimento como chuveiros e ferro de passar, eles aquecerão mais, terão um valor a mais maior de aquecimento quando não é na corrente alternada, porque há uma defasagem, entendeu? Que ocorre quando um aparelho tipo resistivo, ferro de passar, chuveiro, ele é ligado na corrente contínua ou na corrente alternada, entendeu? Isso vai também do tipo de aparelho. Os resistores, como eu já falei aqui, eles tanto podem ser ligados em corrente contínua ou em corrente alternada. Não muda, ele não varia, ele é um componente passivo, ele não varia o valor, os valores de tensão ou de corrente, entendeu? O resistor não varia. Já quando se trata de indutores, de capacitores, há uma certa variação nos valores de corrente alternada. Então, eu espero que já está aí com 35 minutos de vídeo, né? Já são 10 horas e 16 minutos. Já estou aí com um bom tempo de vídeo. Eu espero que nesse vídeo eu fiz você entender alguma coisa, né, a respeito de corrente contínua ou corrente alternada. Aí você pode fazer um resumo aí, né, entrar aí em outros canais do YouTube, na internet aí, entendeu? Pegar maiores informações no Google aí a respeito da corrente alternada, que é a corrente variável, né, que varia de sentido, e a corrente contínua, que ela não varia de sentido, não é isso? Uma se comporta como uma onda senoidal, variando do valor máximo positivo ao valor máximo negativo, e a outra mantém esse valor sem passar por zero. Ou seja, a corrente contínua, ela não tem frequência, entendeu? Ela é 0,0 Hz. Já a corrente alternada, ela vai variar 60 vezes por segundo, nesses ciclos aqui positivo e negativo, valores máximo, valor e mínimo, cerca de valor máximo negativo e valor máximo positivo, cerca de 60 vezes por segundo. Há outras, como é que se diz, dados aqui, que eu não vou citar, porque eu não dei uma estudada, que se chama valor real, valor máximo, valor de pico, valor efetivo, que relaciona aqui a corrente, quando um aparelho tipo resistores de aquecimento é ligado na corrente contínua, na corrente alternada, está relacionado àquilo que eu falei. Se um aparelho tipo resistivo, quando ele é ligado na corrente contínua, ele aquece mais, e na corrente alternada ele atinge esse valor de temperatura demoradamente. Está relacionado a esse negócio de valor eficaz, valor efetivo e valor máximo pico a pico. Se você entrar aí no Google, em outros canais aí do YouTube relacionados com a área de elétrica, você vai aprender mais isso. Mas eu espero que minha explicação aqui que eu dei simplória, né? Espero que tenha ficado na sua mente. Faça o teste prático aí com o diodo, né? Veja que ele vai conduzir de um lado só quando você botar o multímetro. E dá o alerta aqui: não mexa na corrente alternada. Ela vem com valor alto de tensão, que é de 127 ou 220 volts. Pode causar danos, pode causar prejuízo à rede elétrica, não é isso? Se você for fazer essa experiência, é leigo ainda no assunto, procure a orientação de um professor, ou faça isso na sala de aula, que é um local apropriado. Não mexa na rede elétrica da sua casa, na tomada, se você não está apto ou capacitado ainda para isso. A eletricidade causa danos e pode até matar. Então, um abraço aí para você que gostou do vídeo. Se você quiser fazer uma doação ou contribuição, será muito bem-vinda também. A partir de R$ 2 a R$ 3 na conta poupança número 135585.
agência 817, Banco do Brasil. Será muito bem-vinda e Deus te dará o triplo. Então eu espero que você tenha um dia abençoado, 10 horas e 20 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Temperatura aqui na localidade, né? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 32 graus, 31, 32 graus. Aqui é o César, canal CE Consertos e Reparos. Solicite também um serviço, você que mora aqui na região metropolitana do Rio. Meu WhatsApp é 991571585, o telefone também é 991571585, operadora da Claro, tá bom? Meus dias de atendimento e horário, né? De domingo a domingo, das 8 às 18 horas, feriados e feriadões e feriados nacional também das 8 às 18 horas. É só ligar e falar o serviço que você está precisando. Tem ela, instalação elétrica, automação, instalação de ventilador de teto, instalação de chuveiro, instalação de câmeras de monitoramento e muitos outros serviços. É só entrar lá na página do Facebook, CE Consertos e Reparos, ou então no meu perfil César Damasceno. Então eu desejo para você e para sua família um bom dia. Espero que você tenha tirado proveito aqui do mini tutorial. Um abraço e até o próximo vídeo.